Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Tem uma história interessante, que certa vez um psicólogo atendendo em seu consultório, um psicólogo muito proeminente na sua época, muito famoso até os dias de hoje, e entra um paciente na frente dele. Esse paciente é profundamente deprimido, cansado, com viés pendendo inclusive para o suicídio. Senta-se na frente do psicólogo e começa a falar e a relatar a sua vida, as amarguras da vida. Começa a falar que a vida não tem sentido algum. Ele sofre o tempo inteiro, a esposa o abandonou, ele não tem trabalho, sequer tem o que comer muitas vezes, vive numa situação muito difícil, a saúde não ajuda. E ele simplesmente começa a ver como uma possibilidade grande de dar o fim à própria vida. O psicólogo analisa tudo que ele está falando e quando ele termina de falar, faz uma pergunta a ele. Primeiro uma colocação, ele diz assim: de fato, a vida é tudo isso que você falou. A vida é dura, a vida é ruim, muitas vezes, a vida é triste, a vida é chata, mas será que vale a pena morrer por isso? Por que essa história introdutória, né? Porque a gente hoje começa uma discussão, uma série de discussões, cujo eixo principal, eu acredito que todos os temas que nós vamos abordar a partir de hoje, nessa sequência aqui nova, eles vão ter sempre como eixo principal a frase que a nossa vida deve ser significativa. A vida deve ser significativa. E aí? Bom, essa é a grande questão, né? Primeiro precisamos entender o que significa uma vida significativa, né? Porque nem sempre a gente é consciente e dá significado à vida, né? A gente vive e cada situação que a gente vive na vida, de forma inconsciente, a gente pode passar por ela, né? Sem dar significado, mas a gente estudando um pouco e vendo seres que estão um pouco mais adiantados que nós, né? Eles colocam de que para você atingir um estado de felicidade, você precisa ter uma vida significativa. E aí vem a questão, o que é ter uma vida significativa? Para mim é uma grande questão, porque
geralmente nós não damos significado à nossa vida. Começa pelo fato de eu estar vivendo sem um propósito. Começa pelo fato de eu simplesmente estar vivendo. E chego aqui nesse planeta e tenho que sobreviver. Né? E passam-se longos anos você estudando, crescendo, e aí começa a trabalhar e forma família. E na verdade você não fixou um norte, né? Você nem pensou em o que você vai ser quando crescer, né? Então, essa pergunta, ter uma vida significativa, eu pergunto, você tem uma vida significativa? Você acha que você tem uma vida significativa? Eu tenho feito muito essa pergunta, porque de início eu nem sabia o que era significativa, né? O que é uma vida significativa? Exato. Né? Então, assim, o fato de eu constituir uma família, isso é dar significado à minha vida? O fato de eu trabalhar e acumular riqueza, isso é dar significado à minha vida? É para isso que eu estou aqui? Percebe? Então, há muitas perguntas que ninguém pode responder a não ser você mesmo. E se a gente não começa a se fazer as perguntas e a encontrar as respostas, você não vai sair do local e vai viver como a maioria vive, simplesmente sem propósito, simplesmente está vivendo, né? E daí começa todo esse descalabro até moral que estamos vivendo, porque vale tudo, né? Então, pensando na questão do significado da vida, eu tenho pensado muito essas últimas semanas sobre isso, porque é assim, eu estou dirigindo, paro num farol e vem um ser humano com um cartaz dizendo que está passando fome, pedindo ajuda. Nesse momento em que eu visualizo a pessoa, eu preciso identificar o que surge em mim. Se surge, e geralmente surge isso, né? Surge um pulso dentro de mim dizendo, pô, de novo, toda esquina que eu paro tem um cara desse. Pô, esse cara é jovem, poderia estar procurando emprego, né? Olha só, o cara com essa saudável, né? Eu pergunto, esse pulso que surgiu desta maneira é dar significado à vida? O que é isso? Meu raciocínio, não. Eu estou criticando a vida. Eu não estou dando um significado, eu estou analisando e criticando. Estou julgando, mas não estou significando. Então, o que é significar a vida? Que comportamento tem que brotar em mim para eu poder significar esse momento? Então, eu pergunto, por que não surge dentro de mim um outro tipo de pulso natural, sem eu ter que raciocinar, do tipo assim, puxa vida, o que vai acontecer nessa conexão? O que vai acontecer? Deixa eu estar atento ao sentimento que vai surgir na relação que vou ter com esse ser humano que está nessa condição. Talvez eu esteja mais próximo de estar atento para encontrar o significado desse momento. Percebe? Eu tenho questionado muito em mim o que surge em mim diante de cada situação para eu encontrar a resposta a essa pergunta, o significado desse momento. Porque geralmente vem a crítica. O pulso natural que surge em mim é análise e crítica, né? Quantifica, qualifica, que é absolutamente racional. Através desse pulso, eu não estou significando. Através desse pulso, eu estou criticando a vida, julgando a vida, falando se é bom ou se é ruim, mas eu não estou aberto a encontrar o significado dela. Eu vejo uma dificuldade aí nisso que você está falando,
é que a construção das sociedades humanas, eu acredito que de uma maneira quase unânime, ela mostra exatamente o contrário disso. Desde a formação nossa, desde acho que do primeiro dia que abrimos os olhos até hoje, tudo à nossa volta nos mostra que o caminho ele é individual, que o caminho ele invariavelmente passa pela valorização minha. Então, você é valorizado quando consegue o primeiro emprego, o primeiro salário, quando você começa a juntar dinheiro, quando você compra um carro, compra uma casa, constitui família. É como se fossem etapas sociais necessárias para que você se afirmasse como ser humano. Todos os momentos de crise existencial que se passa, e que aí a gente não busca um significado para a vida, mas qual é o sentido da nossa própria existência, são vistos de uma forma torta. O indivíduo ele não deve passar por isso, é um problema quando ele passa por essas fases. Porque nessa fase ele vai questionar exatamente as estruturas que nós estamos e passamos a construir a partir daquele momento. Então ele vai questionar por que ele precisa trabalhar, por que ele precisa se casar, por que ele tem que ir no aniversário do fulano se ele não está afim. Muitas vezes, eu acho que isso é bastante interessante, a gente só começa a cair a ficha, e não só em todas as pessoas, depois de determinada idade. A partir de determinado ponto, ou um ponto de transição na vida, ou quando ele atinge uma maturidade talvez intelectual maior, é que ele começa a perceber todos esses ardis e mecanismos que fazem um sentido exatamente contrário ao que a minha essência pede. Eu poderia dizer, por exemplo, que é claro que eu não estou fazendo nenhuma apologia ou afirmação contra a família, não se trata disso, ou contra ter um carro, não é, pelo contrário. É como se o tolo é aquele que pensa só em si, né? E o sábio é aquele que enxerga a alegria e a felicidade no outro. Pode parecer um movimento simples, mas é algo extremamente complexo. Primeiro porque quando eu penso só em mim, a minha vida, por mais que eu faça, ela não é significativa em nenhum momento. A gente busca recompensa o tempo inteiro. Você subiu de cargo, você quer ser recompensado. Você conseguiu terminar bem o ano, você quer ser recompensado. Não só na empresa, dentro de casa também. Pô, ninguém fala nada, eu consigo, ninguém vem me falar nada. É meu aniversário, ninguém vem me falar nada. Arrumei um emprego, ninguém vem me falar nada. Fechei um contrato, ninguém vem me falar nada. O tempo inteiro parece que a gente está buscando a recompensa daquilo que a gente faz. E o tempo inteiro nós somos insatisfeitos. O tempo inteiro a gente acaba, talvez por essa visão mais autocentrada, olhando para fora dos olhos, dos nossos olhos, e a gente só vê o que não é bom. É que no inconsciente coletivo, e bem no inconsciente, o significado é ter sucesso, né? Claro. Então, assim, ter sucesso em cima do ter e não do ser. Então, toda a tua colocação perfeita é exatamente isso. Eu busco ter sucesso nos meus empreendimentos para ser reconhecido pela sociedade como um cara que tem uma vida boa. E a gente acha que isso é felicidade. E acha que isso é dar significado à vida. Exato. Nós estamos colocando a coisa num outro nível muito mais profundo, né? Do tipo assim, eu tenho paz interiormente, eu sou feliz interiormente. E quando falo isso, não falo em momentos. Eu estou falando de alcançar esse estado de forma contínua, em qualquer circunstância. Há paz dentro do meu ser ou não? Eu sou um sujeito que vive em paz ou vivo aos sobressaltos, né? Eu sou feliz com a vida que eu levo, não que eu tenho. Sou feliz com a vida que eu levo, né? A gente sabe que a paz interior e a felicidade não são objetivos, é o resultado.
é o resultado de uma vida significativa, né? Significativa em que aspecto? O Nietzsche tem uma afirmação que eu acho que é preciosa aí, talvez ela se encaixe muito bem. Ele coloca que para que nós sejamos felizes é necessário que nós quebremos os nossos deuses. Exterminemos os ídolos e os deuses. Eles de nada servem. Baseado no que? Em qual é o princípio que origina essa ideia? É o princípio da perfeição. Então, eu consigo enxergar a felicidade desde que eu seja tal pessoa, ou eu esteja em determinado nível. Então, imaginemos que o meu sonho seja viver no Morumbi, porque é um bairro dito com casas maravilhosas, mansões, etc., um padrão de vida altíssimo. Só que eu vivo no Ipiranga. Dá para ser feliz no Ipiranga? Dá. Mas dá para ser feliz no Ipiranga querendo morar no Morumbi? Não. Não. Quando você cita a vida que eu tenho, né, e não a vida que eu levo e não a vida que eu tenho, depende aonde está o olhar. Como o olhar social ele sempre visa o sucesso, é impossível você se tornar feliz. Não há como se tornar feliz. Perfeito. Porque a felicidade ela sempre está no momento seguinte. Eu posso ter vislumbres ou momentos de felicidade e que escorrem pelos dedos. Os nossos prazeres, até os nossos prazeres, é o Ouroboros, né? Você é uma cobra que come a própria cauda. Você o tem e de repente ele escorreu pelos dedos, você deixa de ter. Isso a gente faz com tudo, até com amor, né? Você tem, ele escorre pelos dedos e deixou de ter. As relações, você tem, ela escorre pelos dedos. Esse Ouroboros o tempo inteiro que vai nos consumindo, ele é, a meu ver, um reflexo dessa constatação social, em que a felicidade sempre está no momento seguinte, na história seguinte, no bairro seguinte onde eu vou morar, e eu deixo de viver o meu momento presente. Por isso que a vida é chata. Por isso que, tá chovendo bem hoje, né? Que saco, né? Peguei uma gripe e agora? Então, nada tá bom. E aí vai de novo aquele conceito, né? Qual cão eu estou alimentando, né? Qual lobo eu estou alimentando? Então, por que eu estou sempre julgando? Né? Por que eu estou sempre comparando? A gente precisa se questionar esses pulsos que surgem naturalmente, que predominam o nosso cotidiano. Analisa nosso dia, nossas 12 horas, 15 horas que você está desperto. Quais são os pulsos que vêm de forma natural à tua mente? Né? Na minha mente é o tempo todo, olhando o que falta. Ou seja, nós estamos sempre enxergando o meio copo vazio e não o meio copo cheio. Sempre julgando, né? Sempre o que falta, sempre o que não está bom. Né? Por que nós não estamos abertos à experiência da vida? E receber a vida sem esse julgamento. Né? Talvez aí eu consiga significar melhor os momentos. Né? Eu hoje, de forma natural, espontânea, não consigo ter um pulso que olhe só o lado bom dos fatos do cotidiano. Por quê? Esta, para mim, é a grande questão de não conseguir dar significado. Porque dar significado à vida é você enxergar em cada situação a beleza desse momento, o conhecimento que pode ser adquirido de cada experiência, né? E aprender em cada um desses eventos, sejam problemas ou não sejam problemas. Né? Olhar o lado positivo, o lado bonito. Qual é a beleza do momento que você está vivendo? Através desse raciocínio, a gente vai começar a entender que a vida é muito mais do que criticar o tempo inteiro, do que julgar o tempo inteiro. Então, perceba, nós ainda não estamos definindo, né, o que é vida significativa.
Nós estamos simplesmente tentando apalpar aquilo que hoje vivemos, que não nos deixa olhar o significado da vida. Estamos chegando muito mais a essa conclusão do que o que não temos do que o que temos, né? Exatamente. Estamos fazendo uma margem em torno, sem chegar em torno. Acho que a gente vai ter que continuar conversando, porque eu acho que há uma primeira tomada de consciência de como nós nos colocamos diante da vida. Nos colocamos diante da vida criticando ela o tempo todo, julgando ela o tempo todo, identificando o que está ruim, né, o tempo todo, e não aquilo que é o lado bom, que são as experiências, que são os conhecimentos, que é a minha capacidade de poder fazer diferente diante de um problema igual do que eu fiz ontem, né? E não repetir os ciclos, os mesmos ciclos que eu venho repetindo, né? Então, talvez ter uma vida significativa, ter mais próximo de eu estar aprendendo o tempo todo. Talvez eu fique mais satisfeito comigo se eu consiga ver em mim que eu estou conseguindo alterar comportamentos cíclicos que me dominavam. Acho que tem um norte que é bacana aí, que é a ideia da passagem pelo planeta, né? Todos nós estamos de passagem pelo planeta, né? O planeta que você deixa é um planeta melhor ou pior? Não baseado no que os outros fazem, mas baseado no que você faz. Isso talvez seja um significado para a vida. Tentar deixar algo melhor. Ou, no mínimo, não pior. Né? É um significado fundamental e importante. Você percebe que quando você coloca um princípio como esse, e que deve, na minha opinião, ser espontâneo, né? Porque cada um acaba desenvolvendo e compreendendo de uma forma, quando você enxerga dessa maneira, parece que é como se as peças da sua vida elas fossem se encaixando para que você consiga cumprir, entre aspas, mas consiga passar exatamente nesse princípio maior que você está colocando. Um exemplo que a gente falava há pouco até, o princípio da não violência. Se você devota a sua vida à não violência, né, e de fato crê que isso é o caminho, você consegue fazer uma autoavaliação e perceber o que você faz que é violento. Então, perceba que o que você está colocando tem uma profundidade enorme, né? Porque para eu chegar a entender o que você está colocando, primeiro eu preciso ter uma vida que tenha um propósito. Sim. Né? Para poder responder isso que você está colocando, eu preciso primeiro me questionar: eu identifiquei meus propósitos de vida ou não? É uma boa pergunta para se fazer. Então, assim, eu tenho um propósito, aliás, tenho dois propósitos sempre. Qualquer ser humano deveria ter dois propósitos. Um propósito que é para dentro, para consigo mesmo. E outro propósito é para com a sociedade a qual eu me conecto, com que eu interfiro, com que eu me ligo, né? Com que eu vivo. Então são dois propósitos, um para dentro e um para fora. O para dentro, né? A gente já tem colocado muito, que é permanentemente aprender, expandir consciência, crescer como ser humano, né? Isso é minha responsabilidade comigo mesmo. Mas e agora para com o tecido social, para com os outros seres humanos? Eu tenho que ter propósitos muito claros, né? Uma vida voltada a construir e não a destruir, né? Por exemplo, é um propósito. E depois tem N adjetivos que podemos qualificar desse propósito, que é a não violência, a amorosidade, o acolhimento, saber ouvir, enfim, tem milhões de características, né? Então, para eu dizer assim, eu estou deixando o planeta de forma melhor do que quando eu cheguei, só responder duas perguntas. Primeiro, eu estou indo embora em que condição? Melhor do que quando eu cheguei ou não? E segundo, que sementes eu deixei nos seres humanos? Né? Que exemplos eu deixei? Esses exemplos estão dando frutos?
esses exemplos serviram para alguém, se serviu para um ser humano, um comportamento teu, como exemplo, e ele tentou seguir isso, você já está deixando um planeta melhor. Então, mas aí você, olha que bom, né? Porque você percebe que quando eu falo de dar um significado à vida, né, que é o motivo da discussão, percebe que parece que as coisas todas meio que vão se encaixando, as dúvidas deixam de existir, passa a ser muito mais a ação do que elucubração. Né? Sem dúvida, mas perceba que para que isto tenha importância, sem dúvida. né? Muita Primeiro, água, né, passando embaixo. precisamos destruir o conceito de que uma vida significativa é ter sucesso de acumular riqueza. Exatamente. Percebe? Porque assim, vida significativa significa fazer grandes obras, tipo Elon Musk, que está colocando um satélite não sei aonde, que está desenvolvendo o carro não sei as quantas. Isso é uma vida significativa. Não. Eu posso encontrar significado na minha vida em plantar verduras, alface orgânica e entregar saúde para as pessoas. Por que não? Né? Ou seja, depende de mim, depende daquilo que eu coloquei como propósito de vida e o comportamento que eu consegui modelar para alcançar esse propósito. É por aí o caminho. Então, assim, de novo, eu acho que a grande questão, a grande pergunta é por que eu não consigo observar a vida sem julgá-la. Né? Ou seja, diante de um fato, de um problema, qual é o pulso natural que surge em mim? É de avaliar, criticar, meter o pau, falar que é uma porcaria. Olha que porcaria de país que eu vivo, olha que economia, olha que isso, olha aquilo outro. Estou sempre reclamando. Né? Eu jamais vou encontrar uma vida significativa neste comportamento. E a pessoa ainda diz assim que é uma crítica construtiva para que as coisas melhorem. Pois é. Essa conversa a gente vai ter que alongar ela provavelmente. Vamos, porque acho que ainda tem... Ela é significativa. Não, e tem muito Porque, veja, nós temos dirigido nossa conversa sempre no sentido de encontrar algum caminho para mudar nosso comportamento e ser melhores, não é verdade? Então, assim, como eu mudo este padrão de crítica constante, que me deixa infeliz, porque tudo que eu vejo me arremete à infelicidade, por causa da crítica, e não a beleza da vida. Então, assim, até que eu não encontre uma forma de endereçar este meu pulso natural, hoje, né, eu vou ser infeliz, não tenho paz. Não tenho paz dentro de mim. Se não tenho paz, nunca vou ser feliz. Eu acho que tem uma pergunta que a gente pode deixar no ar aí para os próximos 15 dias. O primeiro para mim é a essência, mas ela desenrola em cima da conversa que nós tivemos, que é o que é a vida significativa para cada uma das pessoas que estão ouvindo. O que é uma vida significativa? Por que a sua vida é significativa? Eu creio que esse é a essência daquilo que a gente quer perguntar. É claro que vai, obviamente, desdobrando esse assunto. Eu posso até estender um pouquinho mais. Claro. Né? O que é a vida significativa e o que eu preciso fazer para ter uma vida significativa. Aí... Porque se trata disto, se trata de nós absorver expansão de consciência para ser melhores. Né? Não adianta só ficar falando o que é uma vida significativa se isso não vai reverberar em nada, né, na mudança dos meus comportamentos.